Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar aí. Bom dia então a todos. Então, pessoal, eu até peço desculpa aí, porque eu tenho uma diferença, tá? Eu cometi um erro aí. Da turma de vocês para de mecânica de máquinas industriais, a de vocês tem essa unidade curricular aí, que é o último agora do módulo, que é de soft skills, certo? Provavelmente, pessoal, você já deve ter visto aí muita coisa sobre soft skills, né? Essa OC aí, pessoal, deixa eu antes de entrar no assunto mesmo. Essa OC, então, é a última do módulo, ela vai, então, do dia 23 hoje, vai até o dia 19 do 8, ok? Vou mostrar para vocês aí as atividades que vocês devem desenvolver aí também e as nossas aulas aí. Vão ser 4 aulas ao todo, certo? Bom. Bom, pessoal, soft skills aí, provavelmente muitos de vocês já devem estar ouvindo muito falar aí, pessoal do RH, nas mídias, né, televisão, internet, qualquer que seja aí, as fontes. Hoje se fala muito em soft skills. O que que é isso? Bom, antes, pessoal, a gente via media, vamos dizer assim, vamos dizer assim, aquela competência, aquela pessoa que era bem-sucedida no trabalho, a pessoa que tinha aquela habilidade manual, né, o que é o chamado hard skills, né, que é a habilidade técnica. Então, aquela pessoa que executava muito bem aquele serviço, né? E não se levava muito a questão, vamos dizer assim, social, a interação humana, né? Hoje a gente sabe, né, pessoal, que o nosso mundo é competitivo, né? A palavra de ordem, né? Competitividade. Estamos em uma indústria aí chamada na indústria 4.0, né? Então, onde os processos estão automatizados, rápidos, e tem que ser feito com uma alta eficiência, né? Então, e a introdução de novos instrumentos, como por exemplo a inteligência artificial, então o que nos vai diferir então da máquina hoje, né? Já que em tese fomos substituídos pelas máquinas para esses trabalhos mais simples e repetitivos, justamente a nossa inteligência, a nossa capacidade então de lidar com os problemas, com as situações e com as pessoas, com as equipes, né? Então, esse é chamado soft skills. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí, né, o pessoal de RH falar que hoje se demite não pelas capacidades técnicas, mas é pelo comportamento. Então, pessoas são demitidas dos empregos pelo comportamento. Então, o seu comportamento inadequado resulta em uma demissão, né, resulta em um desligamento do seu serviço, do seu trabalho. Então, a soft skills, pessoal, ela vamos dizer assim, é uma unidade curricular até nova, bem recente, está sendo introduzida, então, nos cursos técnicos, né, no curso superior, até na educação básica, né, por exemplo, no ensino fundamental aí, justamente a gente desenvolver essas competências, essas habilidades, certo? Então, pessoal, antes de iniciar aí, eu vou passar um vídeo aí da indústria, a gente inicia logo em seguida, tá bom? Deixa eu então, compartilhar a tela aqui. Ver de perto os caldeirões durante a fermentação. Sentir sabores que você nunca provou antes. Beber o chopp mais fresco de toda a sua vida. Se você é um apaixonado por cerveja, prepare-se para essa experiência incrível. A cervejaria Ambev está de portas abertas. Agora você vai poder entrar na sala de controle para conhecer todos os nossos processos. Passar pela abraçagem, pela fermentação, maturação, filtração, envase, acompanhar essa grande mágica com a gente, pegar os cereais com as mãos, entender o papel de cada grão, degustar os líquidos, o mosto, sabores que surgem muito antes dos ingredientes se transformarem. Viver esse momento é uma das grandes belezas de estar aqui. É poder testemunhar infinitas possibilidades de combinar elementos e ver a fascinante diversidade do universo cervejeiro acontecer. Entender as nuances do lúpulo, sentir os temperos especiais e observar a criatividade dos nossos mestres saindo do papel. São eles que trabalham cada um dos detalhes para que todas as receitas permaneçam sempre com as características que você já conhece e aprecia. Quando você caminha pela nossa produção, assiste a sua bebida favorita nascer.
e sente os aromas que só os nossos mestres cervejeiros tinham acesso. Na Cervejaria Ambev, você vai ter uma experiência única e inesquecível. Estamos muito felizes por dividir um pouco da nossa grande paixão com você. Beba com moderação. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente a tela aí com vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aí falando, né, como eu havia dito aí um pouquinho antes, sobre a indústria, né, e o profissional 4.0. Então, como diz, não só a indústria está, vamos dizer assim, na fase 4.0. Então, esse profissional ele também tem que se adequar a essa fase. Então, por isso que a gente tem aí esses soft skills, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre a indústria 4.0, os efeitos do avanço tecnológico e o papel, né, nós, seres humanos, nessa indústria, né, nosso contexto aí. Bom, então, pessoal, sobre a indústria 4.0, né, que é a chamada quarta revolução industrial, hoje é uma indústria que é uma indústria integradora, ela integra várias tecnologias, faz uma convergência das mais diferentes fontes de tecnologia. Então, a gente tem internet das coisas, né? Então, hoje, não só computadores e outros e aparelhos aí que têm um acesso à internet, né? Hoje, a gente tem os chamados aparelhos inteligentes, né? Então, a gente tem smartwatch, que é relógio, né, os celulares, que é os smartphones, né? Hoje tem TVs smart, geladeira smart, ou seja, as coisas que nos cercam, né, os objetos do nosso dia a dia que nos cercam, ela também, vamos dizer assim, tem uma inteligência, ou seja, tem uma conectividade, tem funções que se integram aí nos mais diferentes objetos e se integram também na rede, né? Computação em nuvem, né, inteligência artificial que ajuda nessa questão de tomada de decisão, né? Ajuda, por exemplo, as tomadas de decisão na indústria ou em qualquer outro ramo aí, né? E a realidade aumentada, né? Quem já não viu também aí, com uma, uma, uma coisa assim, você vê na mão um QR Code ali, você projeta ali, sai uma projeção, né? Uma realidade aumentada, né? Bom, então, como é que é esse contexto das chamadas revoluções industriais, pessoal? Bom, então, a gente tem a chamada uma pré-industrial, né? Ou seja, aquele precursor da indústria, que era aquelas pequenas manufaturas, que eram aquela indústria bem, vamos dizer assim, artesanal, né? Então, tudo era na base das pessoas, né? Então, concepção, manufatura, né? A distribuição, serviços e a virtude, né? Então, é o trabalho artesanal. Com isso, então, pessoal, a gente teve o advento da indústria chamada Primeira Revolução Industrial, né? Era um contexto histórico ali onde estava tendo o uso da energia hidráulica, né? Então, um processo de geração de energia, né? Aí a gente usa da energia hidráulica, né? Da energia da água, a térmica, né? Das máquinas a vapor e energia eólica, né? Então, a gente tinha também a concepção feita com pessoas, a manufatura já com a utilização de máquinas, ou seja, a gente já tinha aquela substituição do trabalho 100% artesanal por máquinas, né? A distribuição ainda era feita por pessoas, os serviços também por pessoas, né? Então, essa foi a caracterização da primeira revolução industrial. A segunda, né, que é a chamada indústria 2.0, é, já tem como fonte, né, a primeira, essa primeira grande mudança seria por causa do uso da eletricidade. Então, ali século XIX já teve o advento do invento da eletricidade, né? E também as linhas de montagem, né? Então, aquele pensamento mais linear de produção, né? Que a gente tem ainda hoje, né? Então, a concepção das pessoas, as máquinas, né? Então, as máquinas, então, melhoraram no quesito de tamanho, né? Com o uso da eletricidade, aquelas máquinas grandes a vapor elas diminuem de tamanho e também a sua capacidade produtiva, né? Então, essas máquinas, elas produzem mais em um menor espaço de tempo, né? E ainda a distribuição nessa indústria é feita por pessoas e também os seus serviços. Bom, com a virada da indústria 3.0, ou chamada de terceira revolução industrial, a principal fonte de mudança foi então no uso de autômatos, né, onde então se empregou o uso de robôs e
computadores, né? Então, o advento da informática e da robotização, né? Da automatização. Então, agora a concepção muda, né, com relação à indústria 1.0 e 2.0. Então, agora não são pessoas executando, então são as pessoas usando máquinas como assistentes, ou seja, então são máquinas que melhoraram a sua capacidade produtiva, melhoraram o seu nível de produção, porém agora com o auxílio humano, né? As máquinas, então, tiveram aí, obviamente, também diminuíram de tamanho, né? A distribuição agora pode ser feita por pessoas e máquinas, então agora você tem uma linha que é compartilhada entre pessoas e máquinas, então ora uma parte de determinado produto é feito por pessoas, ora é feito por robôs, né? Então, por exemplo, é, na indústria automotiva aí, né, certas coisas como, por exemplo, aquela solda de ponta é feita por máquinas, há algumas outras montagens, por exemplo, montagem de painel, partes mais acessórias do carro é feito por pessoas, então vai alternando, né, na caracterização dessa indústria, essa alternância entre pessoas e máquinas na linha de montagem, né, que já foi adquirida, vamos dizer assim, na indústria 2.0. E a indústria 4.0, pessoal, que é o contexto que a gente se encontra aí atualmente, qual que foi aí a mudança, né, que dá essa revolução, dessa grande mudança de chave, né? É o uso de inteligência coletiva e computacional, né, na etapa de concepção de produtos e serviços. Então, hoje a gente tem aquela chamada concepção rápida, né? Então, por exemplo, uma prototipagem rápida. Então, eu preciso de um produto assim, assim, assado. Então, a pessoa, com o uso de um software, por exemplo, um SolidWorks, um Inventor, um AutoCAD, ela já tem aquela ideia do produto, então ela já faz ali um protótipo, faz até, por exemplo, uma prototipagem real usando uma impressora 3D, né? Que hoje também se utiliza, né? Então, hoje tem vamos dizer assim, tomam-se atitudes, né, e tomadas de decisão muito mais rápidas. Então, isso também dá uma caracterização do nível de competitividade muito alto e a sua produtividade também. Então, a concepção agora é feita de uma inteligência coletiva, ou seja, não é só aquele homem linear ali, mas de um todo, né? Então, você mobiliza desde o chão de fábrica até o pessoal da alta gerência, então você mobiliza toda a hierarquia. A manufatura agora é feita 100% automatizado, ou seja, hoje tem produtos que não se tem praticamente nenhuma intervenção humana, a não ser que seja em manutenção ou algo do tipo. Então, a distribuição também é feita por máquinas e o serviço, então, é por essa inteligência coletiva mais máquinas, né? Então, isso caracteriza a nossa indústria 4.0. Fora os que eu falei no início, né? Que tem a introdução, por exemplo, de inteligência artificial, internet das coisas, e ela ainda está, como diz, acontecendo, né? Então, e muito também se diz que estamos já partindo para a chamada indústria 5.0, algo bem breve aí, né? Bom, e essas revoluções industriais, então, pessoal, elas de certa forma impactam então no dia a dia da pessoa, do cidadão, né? Então, por exemplo, desde do pré-industrial até a indústria 4.0, a gente vê esse impacto do ponto de vista econômico e social. Então, melhora a nossa vida do ponto de vista social e econômico, principalmente na produção e consumo de bens e serviços, né? Bom, então, pessoal, esses efeitos aí, nesses avanços tecnológicos, vão ter efeitos, né, nas nossas relações e na força de trabalho, né? Então, por exemplo, substituindo, né, com essa substituição dos homens pelas máquinas, então, essa cadeia de produção e logística das indústrias, ela sofre, então, uma descentralização do controle, né, dos processos produtivos, né, como eu falei, os trabalhos repetitivos e manuais não são mais feitos pelos homens, são trabalhos simples, repetitivos, né? Então, o homem, pela sua capacidade de intelecto, pode fazer coisas mais complexas, tarefas mais complexas, e contribui também, por exemplo, para a inteligência. Então, o homem vai contribuir com sua inteligência e não com um mero trabalho manual, certo? Bom, então, muito cria aquele problema, né? A máquina está substituindo o homem, a inteligência artificial vai substituir o homem. Não, pessoal, a nossa inteligência, nossa capacidade intelectiva de adaptação, por mais aperfeiçoado que esteja a inteligência artificial, por mais que esteja tudo desenvolvido, a nossa capacidade de intelecção, de criação, de adaptação,
ainda não se iguala. Por melhor que se tenha, por mais que se tenha o melhor modelo de inteligência artificial do mundo, não substitui, né? Então aí, por exemplo, fala, né, que o Fórum Econômico Mundial aí, né, fala que 71% das horas de trabalho foram realizadas por humanos e 29% por máquinas nas indústrias, né? E até 2022 vai diminuir. Então, 58% das horas realizadas por humanos e 42% por máquinas. Quer dizer que o homem vai ser menos produtivo, pelo contrário, vai diminuir esse número de horas, porém a produtividade muito maior, né, muito mais eficaz, né? Então, essa diminuição de tempo não necessariamente é algo negativo, é algo que você pode pensar de forma negativa, pode ser para melhor. E esse mesmo relatório também indicou que 133 milhões de empregos vão ser criados até 2022, né? Já está desatualizado aí, né, pessoal? Como resultado de uma nova divisão de trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos. É o que a gente está vendo hoje, né? E as funções conhecidas hoje, né, vão deixar de existir, dando espaço a outras, em que as habilidades comportamentais, como eu falei, inteligência emocional, criatividade e o pensamento crítico vão ser mais exigidos do que as habilidades técnicas, né? Ou como programação e também operação de equipamentos. Bom, o que que é o papel, então, pessoal, do ser humano nessa indústria 4.0, né? Bom, então as máquinas que vão se encarregar das tarefas repetitivas e operacionais, né, ou seja, aquelas tarefas simples e bem básicas, né, as pessoas então vão assumir, por sua capacidade mesmo, atividades mais complexas, estratégicas e criativas, e só então os seres humanos são capazes de fazer, né? A máquina, por mais que ela esteja desenvolvida, bem programada e extremamente avançada, ela não vai estar sozinha na fábrica, né? Mas vai estar ali cooperando com o ser humano, né? E pessoal, então, por exemplo, desse profissional 4.0, né? Então, o que que a gente tem que saber nessa valorização, né, do lado humano e as competências do profissional 4.0? Porque a gente tem que falar essa valorização do lado humano. Porque, de certa forma, pessoal, hoje a gente está, né, onde o tempo é um recurso extremamente escasso, né? Então a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, otimizando nosso tempo, a gente não pode esquecer o nosso lado humano, né? Então a gente está sempre no mundo digital ali, ou entretido, não esquece o nosso lado humano, nós estamos lidando com pessoas o tempo todo. Quer dizer que estamos conectados na internet, que estamos associados às pessoas. Pelo contrário, né? A gente tem pessoas do lado, né, até interagindo também no mundo virtual, né? Estamos todo tempo com pessoas ao nosso lado, então a gente precisa ter o nosso lado humano resgatado, né? Então a gente não pode se maquinizar aí nesse sentido, né? E quais são as competências também, pessoal, que hoje a indústria, né, o mercado exige desse profissional 4.0, né? Bom, então as competências do profissional 4.0, pessoal, é muito pela capacidade humana mesmo, né? Então, hoje, eles entendem que tem 7 competências básicas, né, para a gente se preparar nesse novo cenário. Então, é o pensamento crítico, né? Então, ter uma boa análise crítica, de, por exemplo, de situações, de ideias, e capacidade de inovar, né? Então, de inovar, de adaptar isso de forma bem rápida e assertiva. Ter uma aprendizagem ativa, né? Ou seja, nunca ficarmos parados naquilo que a gente adquire de conhecimento, sempre estarmos reciclando, adquirindo novos conhecimentos, adquirimos novas capacidades, novas habilidades, né? Também ter a criatividade, originalidade e iniciativa, resolução de problemas complexos, né? Além disso, temos capacidade de liderança e influência social, por mais que fala, não, não quero ser líder, não quero ser líder, mas a gente tem, de certa forma, ter essa capacidade de liderança. Essa capacidade de liderança e também de empreendedorismo é a capacidade proativa para a gente poder, então, ter uma boa proatividade, uma tomada de decisão autônoma, né? E, além disso, a inteligência emocional, que é a capacidade de dar com as pressões, com as dificuldades, com aquelas, vamos dizer assim, é, capacidade de dar somente com situações de alta criticidade, de alta pressão, né? Isso, então, pessoal, é justamente as características aí, ó, de soft skills aí, né, de competência, que nos difere justamente de um robô. Um robô, então, né, uma máquina, como eu falei, por mais avançada tecnologicamente, de programação que ela tenha, não vai nos diferir com relação a isso. Uma máquina não vai ter isso, né?
Provavelmente aí muitos já devem ter visto alguma coisa assim, que o nosso cérebro é um computador para ainda igualar o nosso cérebro, ainda do ponto de vista de eficiência, de produtividade, assim, mesmo hoje o computador mais avançado que tem ainda não chega nem 1% da nossa capacidade cerebral, né? Ainda, nosso cérebro ainda, vamos dizer assim, é uma máquina impressionante, né? Desse ponto de vista, né? Bom, então, abordando sobre cada uma dessas capacidades aí, pessoal. Bom, então o que que é esse pensamento crítico e inovação? Então, a definição é ter uma visão ampliada sobre processos, né? Então, você ter aquela visão do todo, então, isso levando para uma realidade de indústria, você vê o processo desde do nível macro, né? Então, o processo desde o seu início até o seu final, né? Compreendendo, então, essa interdependência entre suas partes. Então, por exemplo, tem um produto ali que está sendo feito na sua indústria, e ali você vai ver ali como está sendo o processo, então como você pode pensar no processo dele ser otimizado, você tem uma visão de onde pode estar gerando gargalos, onde pode estar um problema ali, por exemplo, que gera um gargalo, que gera ali, me fala, um afunilamento ali da produção. Então, como você pode estar pensando criticamente de como mudar e como inovar para melhorar essa questão, por exemplo, de uma produtividade. Isso é um exemplo, né? Então, isso é feito com demonstração de uma postura proativa, inovadora e empreendedora, né? Então, isso vai de forma contínua e adaptando-se com criatividade também às mudanças tecnológicas. Não falando, nunca parar no tempo, né? Então, se tem uma novidade tecnológica, menor que ela seja, que tal a gente empregar ali e aplicar, ver se pode ou não melhorar, principalmente uma questão de produtividade, né? Então, por exemplo, essas habilidades são descrever elementos de um processo, né? Descrever os contextos nos quais eles ocorrem, formular perguntas, né, sobre situações desconhecidas a partir de informações coletadas por meio da observação, né, ou seja, ter aqueles insights mesmo, aquela tempestade de ideias ou chamado brainstorm, né, determinar essas melhores soluções para um problema complexo, né, e argumentar a sua escolha, ou seja, embasar a sua escolha, né, para uma solução de um determinado problema, analisar e explicar esses recursos utilizados, as soluções aplicadas e as conclusões geradas por uma investigação, né, então né? Qual que é a conclusão ali, o que que eu espero ali, né, na aplicação daqueles recursos utilizados, né? Sintetizar informações de diferentes pontos de referência e criar uma maneira inovadora de resolver problemas comuns, né? Então, isso são as habilidades para um pensamento crítico e de inovação, né? O segundo é a chamada aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, né? Então, se define como compreender as implicações de novas informações, né, para a resolução de problemas atuais e futuros, e também na tomada de decisão. Conscientizar-se da importância da formação continuada, né? Então, como eu falei, né, a gente está sempre se aperfeiçoando, sempre buscando novos conhecimentos né, e se atualizando, né, porque a tecnologia, né, os processos sempre mudam, estão sempre se inovando justamente para melhorar, para sempre estar sempre no seu ápice de produtividade e de eficiência, né? E isso, então, reconhecendo a pesquisa, né, como fonte de inovação e informação de espírito empreendedor. Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento também na própria formação. E quais são as habilidades, então, para uma aprendizagem ativa e nessa estratégia de aprendizagem? Então, gerar novas maneiras de pensar, né? O famoso pensar fora da caixinha, né? Então, por isso é bom a gente ter aquela chamada interdisciplinaridade, né? Então, você ter profissionais de diferentes áreas, diferentes conhecimentos, diferentes, vamos dizer assim, bases de conhecimento para poder ter, então, uma forma nova de pensar, né? Compreender os problemas, né? Fazendo, então, perguntas esclarecedoras para uma tomada de decisão, propor soluções ou conclusões embasadas e avaliar sua eficácia, estimar a pesquisa, a origem dos dados e uma atualização constante. Bom, a terceira competência, pessoal, é a criatividade, originalidade e iniciativa, né? Com a sua definição é ter disposição para assumir responsabilidades e desafios, a autonomia, né? Experimentar então suas próprias ideias e tomar decisões por conta própria.
planejar seu trabalho com pouca supervisão, ou seja, não depender tanto assim, por exemplo, de uma chefia, né? Não ficar tanto à mercê da chefia. Hoje vocês, por exemplo, vocês são novos aí, mas vocês estão vendo muito, vocês estão provavelmente com pouco tempo de trabalho, se já tiver um tempo, vocês estão vendo que vocês têm uma certa iniciativa. Obviamente, vocês não têm uma total autonomia, por exemplo, para tomar decisão, mas a chefia de vocês, quem gere vocês aí, não te deixam muito preso a certas tomadas de decisões. Se vocês, se a chefia de vocês entende que certas decisões ou ideias é boa, por que não fazer, né? Por que não utilizá-la, né? Antes não, antigamente, por exemplo, até na minha geração, na geração aí dos nossos pais aí, avós, era muito difícil, né? Então a pessoa era meramente execução, né? Então era só fazer aquilo e executar. É aquele negócio, você não foi pago para pensar, né? Gente, os nossos pais aí, nossos avós ouviam muito isso, né? Principalmente chefia, ó, você não foi pago para pensar, você foi pago para executar. Hoje não, hoje a gente não tem mais essa visão. Então, hoje é uma visão até errada, né? Uma visão imprópria. Hoje, nesse ambiente corporativo, vamos dizer assim, em que as hierarquias já vão, vamos dizer assim, sai daquela coisa bem vertical para uma coisa mais horizontalizada, né? Não que, por exemplo, o papel da chefia da gestão desapareceu de forma alguma, mas estão mais próximas, vamos dizer assim, mais aproximados ali. Então, por exemplo, uma ideia de uma pessoa, vamos dizer ali, de um operacional ou de uma alta hierarquia pode ser muito bem aplicada ali, por exemplo, para resolver um problema, né, de forma criativa, original também, né? Então, pessoal, o indivíduo hoje ele está aberto a novas experiências, características como imaginativo, artístico, estável, curioso, né, não convencional e com amplos interesses. Então, a gente tem que estar aberto então para essas experiências estéticas, culturais e intelectuais, né? E isso então nos traz não novas formas de desenvolver problema, formas criativas de se resolver um problema. E quais são as habilidades que a gente tem que ter então para uma criatividade, originalidade e iniciativa? Então, avaliar o raciocínio, explicar evidências, enxergar necessidades, justificar possibilidades de mudanças positivas, criar percursos e considerá-los para serem utilizados como exemplos, sempre que necessário, realizar intervenções em contextos reais com criatividade, então partindo de experiências e bases teóricas, trabalhar de forma planejada, né, priorizando adequadamente suas atividades, entregar o combinado de acordo com o prazo expectativa negociada, né, demonstrando então comprometimento com a execução, eficiência na utilização dos recursos e qualidade então no desenvolvimento das atividades e projetos. A quarta competência então que foi listada, pessoal, é a resolução então de problemas complexos, né? Então eu preciso identificar problemas complexos e rever informações relacionadas para desenvolver, avaliar opções e implementar soluções, né? Então, isso também é uma das características que nos diferem dos robôs, que é resolver problemas complexos, né? As coisas mais simples, deixa para uma automação resolver, não uma automação, eles tomam conta de coisas simples. Os complexos, como nós humanos, né? Quais são as habilidades, então, para a gente ter uma boa resolução de problemas complexos? Concretizar estratégias, né? Para organizar e analisar formas de resolução de problemas, desenvolver habilidades reflexivas, né, analíticas e de avaliação para resolver problemas e alcançar soluções, identificar e analisar a origem dos problemas, agindo nas causas e não somente nos sintomas para garantir que não sejam recorrentes, né? Então, toda vez, então, pessoal, geralmente fica assim, por que que eu tenho que fazer uma determinada matéria? Ela é complexa, né? O que que isso pode utilizar na minha vida? Então, certos, por exemplo, coisas que a gente faz complexas na nossa vida, pessoal, que nos desafiam, aumentam justamente a nossa capacidade de resolver problemas complexos, coisas que realmente ali que são desafiadoras. Então, por exemplo, à medida que a gente vai fazendo exercícios, né, de resolução de problemas complexos, mesmo fictícios aí, ou da nossa vida mesmo, até a nossa vida pessoal, nos torna então mais, vamos dizer assim, resilientes e também mais experientes nessa resolução de problemas. Então, ou seja, ao se deparar com um problema desse numa indústria, empresa, opa, já passei por uma coisa semelhante nesse sentido de complexidade. Então, consigo resolver isso.
Então, eu melhoro a minha capacidade dessa resolução de problemas complexos, né? Bom, a outra, então, pessoal, é a liderança e influência social, né? Então, a gente tem que ter disposição para liderar, encarregar-se, oferecer opiniões e direção, e impactar os outros na organização, atuando com energia e liderança. Hoje não tem mais aquele negócio de chefia, né, pessoal? A liderança exerce uma influência. Então, uma boa liderança, ela exerce uma boa influência, né? Então, o líder é aquele que os outros ali vão seguir pela sua, pelo seu bom exemplo, né? Bom, aquele líder ele faz alguma coisa ali que inspira. Bom, porque cara tem atitudes ali que são inspiradoras. Por que eu não posso fazer? Porque eu não posso seguir, né? Então, se a gente faz um bom exemplo de qualquer coisa ali, uma resolução de um problema, ou um procedimento, fazer da forma como se deve fazer, ainda fazer de forma diferente, você então inspira pessoas que estão próximas a você. De certa forma, você está exercendo uma influência, uma espécie de liderança, então, sobre aquelas pessoas que estão próximas a você ali. E quais são então essas habilidades para a gente ter uma liderança e uma influência social? Expressar opiniões divergentes de forma construtiva, né? Ou seja, sempre de forma franca e respeitosa e não se intimidando e posicionar-se. Então, por mais que seja um assunto polêmico, mas tenha uma boa argumentação, né? Expressa opinião de forma construtiva. Cultiva cultivar a escuta, né? Aquela chamada escuta ativa para elaborar então uma boa comunicação em relação entre os pares, né? Comunicar de forma objetiva, simples e clara, né, adequando sua linguagem aos diferentes públicos e checando o entendimento das pessoas, né? Então, por exemplo, se você é um supervisor, né, supervisor, você está entre, por exemplo, uma alta gerência e o pessoal da área operacional. Então, você tem que ter uma linguagem própria para o pessoal ali do operacional e uma outra para o pessoal ali da alta direção. Então, você tem que saber adequar a sua linguagem, né? E principalmente sendo de forma objetiva, simples e clara. Demonstrar clareza, né, sobre seus interesses, pontos fortes e de melhoria, né, então, seja ser bem claro ali onde eu quero chegar, como, né, os pontos fortes e o que posso melhorar, né, hoje, antigamente se falava pontos negativos, né, hoje a gente vê pontos de melhoria, então aquilo que é negativo, que eu posso estar fazendo não para positivar, ou seja, para melhorar aquilo que é considerado ruim em mim, né. Trabalhar de forma colaborativa, né, em atividades que envolvem diferentes áreas ou pessoas, né? Por exemplo, o Google, né? O Google lá nos Estados Unidos, na matriz, todos os dias, o que que eles fazem ali? Geralmente uma chefia ali, a liderança coloca um problema simples, ou mais complexo, dependendo das mais variadas níveis de dificuldade, coloca naquele flip chart, né? Que é aquelas folhas que ficam de um tripé ali, descreve um problema. E cada pessoa que entra ali, ou cada colaborador que entra ali, ele vai dando insights, né? Vai dando ideias. E não existe ideia absurda, vai fazendo como se fosse ali uma listagem, né? E no final, né, chega ali no final do dia do expediente, eles discutem essas ideias, né, justamente para poder ah, fazer essa união da equipe, né? ah, Melhorar, por exemplo, essa questão da liderança ali, comunicação, né? Isso é justamente uma forma de exercer a liderança e também a questão de colaboração, né? Então, como melhorar essa questão da colaboratividade entre as pessoas, né? E oferecer ajuda, né, quando percebe necessidades dentro ou até fora de sua área de atuação, né? Então, isso aí, pessoal, também é a chamada humildade, né? Então, por exemplo, opa, tem um problema, por mais que eu seja um líder, por que que eu não posso pedir uma ajuda a uma pessoa que tem uma expertise em determinada coisa que eu não tenho? Poxa, pessoal, fulano, me ajuda aqui. Você tem uma expertise boa, o que que eu posso fazer? Ele me ajuda, pode dar uma força, né? Então, tem aquela humildade também, né? Então, isso também faz parte da liderança, né? O seu liderado também se sentir parte do processo, né? Então, não ficar aquela coisa assim, eu sou um líder, estou num pedestal, eu sei mais que todo mundo, e todos que estão abaixo de mim não sabem nada. Não, não é por aí, né? A gente sabe que não é por aí. Bom,
Outra competência do profissional 4.0 aí, né, pessoal, é o empreendedorismo, né, que é aquela capacidade de pensar e agir sobre as oportunidades com criatividade e inovação para gerar, né, geração de valor individual e coletivo, né. Então, é aquele negócio, o sentimento de dono, né? Então, você agir de forma empreendedora, né? Como faria, por exemplo, simulando a cabeça do dono, você sendo o dono daquele negócio, como eu faria, por exemplo, para melhorar um processo, para melhorar uma produtividade, para melhorar ali um todo, né? Um processo como um todo. Então, as habilidades é atuar em prol da realização de um propósito coletivo, considerando os impactos e as consequências de suas atitudes e ações na cadeia de processo da organização, antecipar problemas, né? Agregando considerável valor para a área, contribuir de forma voluntária para projetos e atividades, né? Agir de forma proativa às oportunidades e dificuldades para aproveitá-las ou corrigi-las, né? Então, buscando a ajuda necessária e orientações específicas para iniciar suas ações. Enfrentar as adversidades, né? Resistir às frustrações, né? Que isso, isso constrói a nossa resiliência, né? Nossa capacidade de lidar com as frustrações, com os problemas, buscando estratégias, então, construtivas para alcançar, então, os objetivos determinados aí, anteriormente, né? E a outra competência, pessoal, por último, aí listada é a inteligência emocional. E ela, então, está dividida em quatro competências. Então, a gente tem o autoconhecimento, que é o ler e entender suas emoções e reconhecer o impacto das mesmas. Reconhecer suas forças e limitações para adquirir a chamada autoconfiança. Reconhecer as suas emoções, o que as provoca e como afetam os outros, né? Então, ali é o seu autoconhecimento para poder, então, lidar ao seu redor, né? E quais são as habilidades, pessoal? Reconhecer seu estado emocional, ter uma autoconfiança nas suas habilidades, reconhecer como seu comportamento impacta outras pessoas e compreender, né, como outras pessoas influenciam suas emoções, né? Então, tudo ali é à sua volta, né? O segundo é a autorregulação, que é manter emoções fortes sob controle e gerir relacionamentos positivos. Transmitir um senso ético e otimista por meio de comportamentos e reações construtivas, né? Ou seja, é o famoso nunca agir por impulso, né, pessoal? Então, respira, respira, pensa bem, analisa para depois tomar uma decisão. Nunca tomar uma decisão, fazer nada sobre impulso, né? Então, quais são as habilidades? Construir relações colaborativas no ambiente de trabalho, na vida pessoal, expressar ideias de maneira clara e eficiente, usar empatia para gerir interações com sucesso e utilizar diferentes estratégias, então, por exemplo, para se acalmar, né? Vamos falar, para a gente diminuir o nosso, principalmente a nossa impulsividade, que é um dos principais erros aí, é uma das principais fontes aí de precipitação em tomada de decisão. A gente tomar uma decisão por impulso, ou no momento de raiva, num momento aí que a gente não está bem emocionalmente equilibrado, né? Então, no momento que a gente atinge o equilíbrio, pensa bem, aí a gente pode tomar uma decisão, né? Então, isso é a autorregulação. A outra, pessoal, é a percepção social. A percepção social é compreender os diferentes pontos de vista e motivações emocionais em situações variadas. Então, entender as regras e combinados comuns de organizações e atuar de maneira construtiva, né? Então, aqui é a chamada regras sociais, por exemplo, dentro da empresa, né? Tem uma regra de conduta, uma ética que é próprio da empresa, né? Então, se adequar aquilo, né, à ética ali, à norma da empresa, né? Para a gente ter essa percepção social. E isso também nos leva também a compreender também os diferentes pontos de vista, né, e motivações das pessoas nas mais diversas situações. Então, cada pessoa é única, pessoal. Então, por mais que se tenha ali um alinhamento de pensamento, mas cada pessoa tem uma criação, tem valores diferentes de você ali. Tá? Aquele conviver ali, né, ter essa percepção social, é conviver com o diferente. Cara. Mesmo convivendo com o diferente, vocês têm um objetivo em comum. Se vocês estão numa empresa, né, vocês são um time. Então, por mais que tenha divergência, vocês têm um objetivo em comum, né? Então, quais são essas habilidades? Respeitar genuinamente o que o outro tem a compartilhar por meio do diálogo, receber diversas opiniões diferentes em busca do melhor para o grupo, compreender e ler sinais verbais, não verbais, físicos ou não aparentes para interagir com os outros, escutar e se importar com o que está acontecendo com pessoas à sua volta,
demonstrar entendimento e compreensão de normas sociais do ambiente de trabalho a partir da perspectiva do grupo. E o outro aí, pessoal, são as habilidades de relacionamento. Então, trabalhar de forma colaborativa e construtiva em pequenos ou grandes grupos, assumindo uma liderança quando necessário, motivar e influenciar seu grupo de pares de maneira ética e positiva. Então, isso aí, pessoal, é a nossa capacidade social, né? Nossas habilidades de relacionar. Então, de forma sempre colaborativa e construtiva, seja em grandes ou pequenos grupos, né? As habilidades, então, resolver problemas ou dar devolutivas de maneira construtiva, né? Aquele feedback, né? Sempre aquela crítica construtiva e bem técnica. Nunca indo para o pessoal, né, pessoal? Jamais. Auxiliar as pessoas a se adaptarem em situações de mudança, então introduzindo-as no grupo e favorecendo sua integração, né? Então chegou um colaborador novo, aí, um colega novo, né? Sempre ajudar ele nessa integração, né? Nessa adaptação, né? Ser capaz de se adaptar a diferentes grupos e ambientes, lidando bem com mudanças e novas situações, estar abertos a feedback, né? E buscar novos aprendizados para alavancar seu crescimento pessoal, desempenho profissional e do grupo. Ok, pessoal? Bom, é, outra coisa que a gente vai ver também aí, né, essa importância da atualização e da formação continuada. Então, a gente está sempre se reciclando. Isso, então, nos gera uma adaptação, né, a gente desenvolve capacidades e nos insere, então, né, nós como os trabalhadores dessa indústria 4.0, né? Bom, o que se espera, então, pessoal, desse profissional 4.0? Adaptação a um novo cenário, né? Então, esse cenário que a gente tem atualmente, né, nessa indústria 4.0, são as constantes mudanças. Então, por exemplo, a indústria nas revoluções anteriores, é, essas evoluções entre uma e outra demorou muito tempo, então as indústrias ficavam muito tempo de um mesmo jeito, as mudanças eram bem lentas e graduais. Hoje não, hoje as mudanças são extremamente rápidas e extremamente dinâmicas, né? Então o profissional ele também tem que estar atento a isso, né? Essas transformações contínuas, né? Então para isso a gente tem que ter uma aprendizagem constante, uma reciclagem de conhecimento constante. Bom, e para isso a gente tem que desenvolver essas capacidades. Então, além de desenvolver essas habilidades comportamentais usando criatividade, a inteligência emocional e o pensamento crítico para resolver problemas complexos, ele tem que saber trabalhar em equipe e estar sempre atualizado em atividades técnicas, como processos automatizados e digitais, né? Então, o trabalhar em equipe e essa atualização técnica constante, né? Bom, é, a atualização constante, né, pessoal? A gente tem que então estar pronto, né, para enfrentar esses desafios e reinventar então a cada nova etapa. E essa atualização constante, né, é a chave então para se preparar para essa nova era tecnológica, né? Então a gente viu aí, né, a gente vê aí, por exemplo, a eletrônica, né? Os celulares que eram enormes, em coisa de pouco tempo, tem os celulares pequenos, né? Hoje já tem os celulares dobráveis, que estão menores ainda, né? Então a gente tem que estar sempre se reinventando para cada nova etapa aí, né? Bom, e o que os especialistas, então, pessoal, falam sobre esse trabalhador da indústria 4.0? Deixa eu tirar aqui, compartilhar com o som. O trabalhador da indústria 4.0. Para Maíra Bimoradi, que trabalha há 18 anos com recursos humanos e é conselheira da Companhia de Talentos, hoje 90% dos problemas mundiais não são técnicos, mas éticos. Uma vez que temos capital, terra fértil e tecnologia, não acabar com a fome na África, por exemplo, é, para ela, uma questão ética, moral e de responsabilidade. De acordo com a profissional, os computadores são capazes de analisar dados de forma melhor que os seres humanos. No entanto, eles não têm a capacidade de refletir. De acordo com ela, se quisermos inventar uma varinha mágica que vai nos salvar desse futuro que se apresenta, então precisamos desenvolver a capacidade de aprender a aprender. Aprender todos os dias, o dia todo, com tudo o que nos rodeia.
Para ter uma chance nesse futuro, dominado pelas palavras que nos amedrontam, dominado pela capacidade de análise das máquinas, a gente precisa criar o nosso próprio trabalho, criar conexões, refletir e aprender absolutamente todos os dias, afirma Abimorad em sua palestra O Futuro do Trabalho, no TEDx. Michelle Schneider, head de educação no LinkedIn Brasil, concorda com sua colega. Ela afirma que o velho modelo de se formar em uma faculdade, entrar no mercado de trabalho e fazer pequenas pausas para então buscar especialização, pós-graduação e MBA não farão mais sentido nessa nova economia. Ela destaca a importância de desenvolver as capacidades comportamentais para se destacar no mercado da era tecnológica. O profissional do futuro só será bem-sucedido se souber como pensar e não mais o que pensar. A gente cresceu ouvindo dos nossos pais, dos nossos professores e dos nossos chefes o que era certo e o que era errado. E, diante de um modelo linear industrial como aquele, se a gente fizesse o que era certo, a gente tinha grandes chances de ser bem-sucedido. Na era digital, decorar nomes e fórmulas não faz sentido. As respostas estão prontas na internet, afirma a profissional, na palestra O Profissional do Futuro, no TEDx. Schneider destaca a importância de se desenvolver tecnicamente. A gente vai, sim, ter que desenvolver novas habilidades técnicas, mas a chance de elas estarem ligadas à tecnologia e à codificação é enorme. Porém, a velocidade da mudança das coisas vai ser tão grande que essas habilidades técnicas terão um prazo muito curto. Em outras palavras, para ser bem-sucedido, o profissional do futuro vai ter que aprender para sempre. Segundo ela, prevê-se que, em alguns anos, uma pessoa terá até 5 carreiras ao longo de sua vida. Isso se não ocorrerem ao mesmo tempo. Na mesma linha de pensamento, o economista norte-americano Mark Esposito cita o termo polymath, em português, polímato, como a característica principal do perfil do homem da nova renascença, como ele denomina. Raramente usado em português, polímato se refere ao indivíduo que estudou ou sabe muitas coisas, ou muitas ciências, segundo o dicionário Roais. Nas palavras de Esposito, o termo diz sobre uma pessoa que pode conversar sobre vários temas e que mantém, ao longo de sua existência, uma rotina de aprendizagem e desenvolvimento intelectual. O economista, assim como Schneider, defende que a busca pelo conhecimento levará as pessoas a desempenharem várias funções e não a se aterem a apenas um papel. Bom, então, pessoal, como vocês ouviram aí, né? Hoje a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças e mesmo estudando, pessoal, aquele conhecimento que a gente adquiriu hoje ele não é, vamos dizer assim, eterno. Ele vai passar por mudanças, então a gente tem que estar sempre se atualizando. Então isso leva a gente a adquirir essas novas habilidades, adaptação a mudanças. Tá? Como falou também, hoje na nossa vida profissional a gente pode passar por 5 carreiras diferentes, né? Uma vez, por exemplo, que os nossos pais, nossos avós aí, tiveram uma só durante a vida inteira. Você aprendia aquele ofício, por exemplo, quando era garoto, e exercer aquele ofício até a sua morte ali, até seu último dia de vida, né? Até quando aposentar. Hoje não, hoje a gente aprende uma coisa agora, por exemplo, a gente faz um curso, por exemplo, um curso técnico em mecânica, mas depois a gente pode passar, por exemplo, para uma área mais de TI, de informática ali para análise de dados, por exemplo, para aplicar, por exemplo, numa manutenção. Essa manutenção, por sua vez, a gente tem que ver alguma coisa na área de automação, porque a mecânica, aquela mecânica clássica ali, engrenagem, graxa, já não é como antes, né? Então, ou seja, a gente tem que estar essas mudanças que estão sempre constantes e extremamente dinâmicas, né? Bom, pessoal, e também, né, uma dessas competências que a gente vai ver também é sobre a capacidade, né, de desenvolvimento de pensamento crítico, né? Como desenvolver aí um exemplinho prático, né? Bom, então como a gente desenvolve, pessoal, um pensamento crítico? A gente tem que exercitar no dia a dia, né? E um adendo aqui, pessoal, um parênteses, a gente tem uma boa capacidade também de pensamento crítico, a gente precisa de fazer também coisas básicas, por exemplo, leitura, fazer bastante leitura, independente se é texto técnico, ou ler um romance, ler um livro aí
é um livro de não ficção ou de ficção, né? E também escrita, né? Fazer escrever, provavelmente fazer boas redações aí, né? E essa chave, então, para pensar criticamente também, tem que adquirir o máximo de informações possíveis para a gente melhor refletir sobre ela. Então, aqui são 6 passos. Primeiro, fazer perguntas relevantes. Depois, reunir e avaliar as avaliações e as informações importantes. Terceiro passo vou fundamentar hipóteses. O 4, vou avaliar essas hipóteses e as consequências práticas de cada uma dessas hipóteses. Vou comunicar depois eficazmente com os outros na busca de soluções e após ponderar os prós e contras, eu vou tomar a minha decisão. Bom, então, pessoal, fazendo um exemplo prático aí, vamos imaginar então uma situação hipotética, né? Então, você quer mudar de apartamento, podendo ser então para outro menor para economizar dinheiro. Então, surge uma oportunidade ideal, mas o imóvel fica longe do seu trabalho, diferentemente da sua atual casa, que fica a apenas algumas quadras de lá, né? Então, quais são as questões que você deve então levar em conta para tomar então essa decisão? Então, isso é um pensamento crítico, né? Então, o primeiro passo. Vou fazer as perguntas relevantes. Então, quanto vou economizar com o aluguel mais barato? Né? Quanto tempo, por exemplo, vou levar do meu apartamento até o trabalho e vice-versa? Quanto vou gastar todos os dias, na ida e na volta? Qual a diferença do que vou gastar a mais com o transporte público com vou pagar menos de aluguel? Quanto vou gastar com almoço, sendo que muitas vezes eu comi em casa, né? Então, são aquelas perguntas que, vamos dizer assim, mesmo intuitivamente a gente faz, né? Quando vai tomar uma decisão geralmente mais uma decisão, por exemplo, de vida mais relevante, por exemplo, mudar de casa, né, mudar de emprego, né? Então, eu estou no emprego tal, vou para aquele outro emprego, vou pesar os prós e os contras, vou fazer essas perguntas. Bom, compensa eu deixar de ir naquele? Bom, naquele eu vou ganhar mais, mas qual que é a vantagem daquela empresa em relação ao que eu estou agora? Nessa aqui eu tenho os benefícios, né? Então, a gente tem que levar em consideração, a gente tem que fazer essas ponderações. Isso a gente faz de forma intuitiva. Isso, então, é, fazer perguntas, né? Melhorar então essa capacidade de fazer as perguntas e desse passo a passo nos torna então melhores para fazer um pensamento crítico. Então, nessa situação hipotética e continuando, pessoal, o segundo passo é reunir e avaliar informações importantes. Então, com as informações das perguntas do passo 1, então concluo que a diferença de um aluguel para o outro é de R$ 1.000. Vou levar cerca de meia hora no mínimo no trajeto de casa para o trabalho. Vou gastar cerca de R$ 100 de metrô e cerca de R$ 500 no almoço. A diferença entre a economia do aluguel e a soma dos gastos é de R$ 400. Então aí agora eu vou começando a embasar, né, aquelas perguntas. Então eu vou fundamentar as hipóteses. Então concluo que R$ 400 é menos do que estava pensando que economizaria. Uma diferença pequena, se levar em conta algo que não se pode medir com números, como o estresse de enfrentar o transporte cheio todos os dias no horário de pico. Porém, uma alternativa ao gasto e ao estresse com o metrô é ir ao trabalho de bicicleta. Como em boa parte do projeto tem ciclovia, posso me exercitar e ainda deixar de pagar a academia. Para diminuir o gasto com o almoço, posso levar comida, uma forma também de me alimentar melhor. Então, dessa maneira, essa economia poderia chegar então a R$ 850, ou seja, começa a fundamentar hipóteses já levantando algumas alternativas aí, né? Então agora eu faço essa avaliação das hipóteses e as consequências práticas. Bom, ir de bicicleta é uma boa alternativa, mas não nos dias de chuva. Por exemplo, nos dias muito quentes do verão. Chegar suado para trabalhar não é nada agradável. Para levar comida, terei que me organizar com as compras do supermercado e cozinhar todos os dias à noite. Considerando os gastos com os dias de chuva e os dias que não conseguirei cozinhar, a economia baixaria para cerca de R$ 750, ou seja, saiu dos 850 foi para 750, né? Então, tiro quinto passo, né? Comunicar-se eficazmente com os outros na busca de soluções. Aí você pergunta, por exemplo, para pessoas com experiência ali, né? Que mora próximo, né? Como é essa questão. Então, primeiro, tiro todas as minhas dúvidas com um amigo que há anos utiliza bicicleta para se locomover pela cidade. Ele me explica sobre equipamento de segurança, roupas e acessórios de um bike. Descubro que no meu local de trabalho não tem um chuveiro e que os colegas que vão de bicicleta levam um kit de higiene pessoal para se refrescar e trocar de roupa antes de começar o dia de trabalho.
Então, pesquiso e acho na internet receitas ideais para congelar e levar. Então, já vai vendo essa questão aí de busca de soluções, né? O sexto passo, né? Então, agora é ponderar aí os prós e os contras, é tomar a decisão. Então, nessa situação aí hipotética, né, levando em consideração a economia de um aluguel para o outro, opto pelo mais barato e mais longe do meu local de trabalho. A dificuldade de morar mais longe trará um benefício para a minha saúde, como ir ao trabalho de bicicleta e levar marmita. O saldo será positivo, caso tenha que pegar transporte público ou pagar por um aplicativo de táxi, né? Então, feito todas aquelas ponderações ali, né, levanto hipóteses, busco as soluções alternativas, eu tomo a minha decisão. Então, isso fazer todos esse passo a passo melhora então a nossa capacidade de pensamento crítico, principalmente por uma coisa que uma tomada de decisão aí que impacta muito, por exemplo, no longo prazo, né? Então, utilizar esses passos aí é uma boa, certo, pessoal? Bom, então aqui, pessoal, depois caso vocês queiram olhar aqui, certo? Bom, então, pessoal, os exercícios aqui, eles não são pontuados, mas o que eu quero mostrar para vocês, então, é o seguinte. Bom, é aqui, ó. A primeira, então, questionário que vocês vão fazer aqui, pessoal, é esse aqui, da aula 1, certo? Cada um desses questionários, pessoal, vale 20 pontos, certo? Então, aqui, ó, vocês vão responder, né? Cada um aí vale 10 pontos. Marcou, finalizou a tentativa e a nota já sai na hora. Bom, pessoal, então aí é primeiro questionário aí. Que, pessoal, por enquanto aí, alguém tem alguma dúvida, questionamento? Não, a gente tá entendendo tudo. Tranquilo, pessoal? Bom, então eu vou finalizando a aula aqui por hoje, pessoal. Caso tenha então algum questionamento aí, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Tá certo. Então, eu vou desejar a vocês aí um bom dia, ok? Fique com Deus e até a próxima. Bom dia, até a próxima. Obrigada. Já. Ele mandou um questionário sobre a